Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo aí para apoiar vocês na questão de Excel, tá? Tento explicar de maneira sempre didática, de uma maneira fácil, e hoje e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a função subtotal. O que é essa função subtotal? Em função da característica definida, em função do número de valor de referência definido, a gente consegue automatizar e tornar dinâmica uma determinada operação, seja soma, seja média, seja valor máximo, tá? Então a gente consegue otimizar alguns parâmetros e algumas informações que a gente consegue trazer de uma maneira rápida, ao invés de ficar fazendo diversos cálculos, somando, puxa aqui, puxa ali, né? Então é mais prático, tá? Então fica bem mais prático, tá? Então a gente tem aqui uma simulação aqui de algumas despesas, tá? Então com essas despesas aqui eu vou aplicar um pouco do subtotal para a gente poder identificar, né? E entender um pouco melhor da função. E o que a gente consegue aplicar, o que a gente consegue otimizar com essa função, tá ok? Tá? Então inicialmente eu vou aplicar aqui a função soma, tá? Então eu venho aqui, igual, como eu falo anteriormente, eu sempre utilizo o teclado, dificilmente eu uso a questão de função, executar função, porque eu acredito que desta forma a gente consegue fixar melhor a aplicação de todas as formas, e a gente consegue, não tem problema em mudança de versão, não tem nenhum tipo de dificuldade, a gente conseguindo entender como é que se constrói uma fórmula, tá? Então fica muito mais fácil, tá ok? Então o que eu vou fazer aqui? Subtotal, tá? Parênteses. Quando a gente coloca o parênteses após subtotal, ele nos traz aqui uma determinada lista de condições que a gente consegue utilizar para poder automatizar, tá? Por exemplo, nesse primeiro momento eu vou utilizar a função soma, tá? Para vocês entenderem melhor o que vai acontecer. Então, para que eu determine que o meu subtotal seja em função de soma, eu tenho que escolher uma numeração aqui, tá? Então, o número função, que é essa primeira informação que ele questiona, número função. Então, como é uma soma, eu vou selecionar o 9, tá? Então, isso seria um subtotal de soma, tá? E o valor, e a referência seria o quê? Seria o meu intervalo, tá? Eu vou considerar esse intervalo aqui, tá ok? E vou fechar meu parênteses, tá ok? Fechei. Na verdade aqui o que ele me trouxe? Ele trouxe o total, né? Assim como a função soma, ele me trouxe o total dessa lista de despesas. Se a gente somar tudo aqui, como não está aparecendo no visor de vocês, mas aqui eu consigo ver somando, né? Se eu aplicar a fórmula aqui ao lado soma, ele vai me dar o total que eu tenho aqui. Tá ok? Então vamos lá só para comprovar o que eu estou falando. Ok. Total. Opa, alguma coisa ficou para trás. Deixa eu ver o que ficou para trás aqui. Ele acabou cortando os de cima. Então, ok. Ele deu o mesmo valor. Tá, e você me pergunta, por que então que eu vou usar o subtotal? Qual que é o interessante de usar o subtotal? O interessante é o seguinte... se eu somo essa coluna, ao invés de utilizar o subtotal, vamos supor que eu quero filtrar só o que eu gastei com água, tá? Você reparou o que aconteceu? Ele filtrou só o que eu gastei com água e nos trouxe apenas o valor consumido em relação à água, que por sinal está aumentando, né? Entendeu? Então, a função subtotal eu consigo aplicar em uma planilha que seja lá com 10, 15, 50, 100 linhas, e eu filtro alguma determinada categoria, alguma determinada informação, algum determinado produto, ela me traz só a soma daquele específico, ou seja, essa função aqui se torna dinâmica.
Então ela é excelente para tipo de relatório. Eu tenho um relatório de faturamento de região e eu quero só o estado de São Paulo. Então eu filtro São Paulo utilizando o subtotal, ele vai me trazer especificamente a soma do estado de São Paulo, que no caso aqui é uma planilha de despesa, então ele só está me trazendo o valor de despesas da água. Perfeito? A gente pode testar aqui com outro, energia. Subtotal, R$301, tá? Se eu tirar tudo, o que acontece? Ele volta por valor total, tá? Então é interessantíssimo, a gente consegue otimizar, a gente consegue concentrar, a gente consegue consolidar por categoria, por produto, por região, por família, enfim, é uma ferramenta e é uma fórmula simples que a gente consegue aplicar e é super interessante para poder otimizar vários processos, tá ok? Eu vou aplicar aqui mais dois conceitos simples da questão do subtotal. Como você pode ver, ela tem muita categoria aqui dentro do subtotal, tá ok? Então, o que eu venho aqui? Subtotal, tá? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a média. A minha média é uma média simples, nenhum segredo. É apenas a média dos valores que apresentam no relatório de despesa. Tá ok? Então, o que eu vou encontrar aqui? Subtotal, o número da função, que é essa aqui, média, tá? E vou selecionar o intervalo. Tá? Eu vou aplicar o ponto e vírgula, que eu não posso esquecer, que senão ele acusa. Tá? Vou selecionar o intervalo. Selecionando o intervalo, o que vai acontecer? Ele vai me trazer a média. A média do que eu tenho aqui é 79,12. Tá? Fazendo a prova real, se eu minimizar aqui, eu consigo enxergar. Eu vou puxar um pouco para cima para vocês poderem ver. Selecionando todas as casas, eu consigo ver aqui, ó, bem aqui embaixo, 79,12, que é exatamente a média utilizando o subtotal, tá ok? Eu vou aumentar um pouquinho de novo, tá certo? Aumentei um pouquinho de novo. Eu vou utilizar outra função interessante aqui do subtotal. Qual? Subtotal, tá? Eu vou selecionar a coluna, a função, número função máximo, tá? O que seria? Ele vai pegar o valor máximo dessa coluna, tá? Então, máximo, que é o número função, referência é o meu intervalo, eu fecho. O que vai acontecer? Ele vai pegar o valor máximo que eu gastei nesse período, que foi R$250. Se a gente olhar, não teve nenhum valor maior do que esse, tá? Eu vou até pintar aqui para vocês verem, tá? Eu vou até tirar essa informação, mas guardem aí, 250. Eu vou tirar e vou ordenar para a gente ver qual que é o maior, se de fato 250 é o maior mesmo, tá? Sim, como eu acabei fazendo aqui o filtro nessa primeira linha, ele acabou não considerando o 60 na ordenação, tá? Mas, obviamente, 60 é menor que 250. A gente pode ver que, de fato, o maior valor é o 250, tá ok? Em breve eu entro de novo aí na questão do subtotal, a gente explora mais as categorias, mais os itens que compõem lá o subtotal, mas de antemão, um dos principais utilizados a gente já acabou abordando na aula aí, tá joia? Um forte abraço aí e espero que vocês peguem as dicas de Excel aí, beleza? Valeu, um abraço!